Tássio Cruz, boa tarde, seja bem-vindo. Hoje sextou, né? Hoje sextou. Hoje não tem como trabalhar de quinta-feira, oficialmente. De nada. O senhor vai a alguma viagem, não? O senhor vai ficar mesmo na capital? Hoje vai ser um final de semana de muito labor. Coloque só o retorno do meu amigo Tuxi aqui, por favor. Vai ser um final de semana de muito labor, muito trabalho. Imagine o próximo, viu? Na eleição, como é que vai ser. Aí é que é um negócio sério, viu? Tássio Cruz, seja bem-vindo, boa tarde, prazer ter você aqui. Tássio, realmente o impacto deve ser grande, porque para colocar esse restante nas creches é muito dinheiro, viu? É verdade, Douglas. Mais uma vez, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham de casa. Nós trouxemos, Douglas, há praticamente 2 semanas atrás, o posicionamento do ministro Luiz Fux, relator dessa matéria no Supremo Tribunal Federal, um projeto, uma provocação da Prefeitura de Criciúma, de Santa Catarina, no sul do estado, né, que levou ao STF ontem a concluir este julgamento, que reconheceu a obrigatoriedade do Estado brasileiro na oferta de vagas em creches para crianças de 0 a 5 anos. E com isso, Douglas, se criou aquele famoso efeito cascata para prefeituras de todo o estado do Brasil, prefeituras de todo o estado brasileiro. Para você ter ideia, Douglas, de acordo com a Confederação Nacional dos Municípios, o impacto deve chegar a 120 bilhões de reais em todo o Brasil, caso as prefeituras tenham que ofertar 100% de vagas para crianças de 0 a 5 anos. E a CNM publicou um estudo muito amplo de todo o Brasil que mostra que aqui no Piauí, Douglas, este número pode chegar a quase 2 bilhões de reais de impacto para as prefeituras em todo o estado. A gente preparou um material para explicar para o amigo de casa o impacto que nós teremos aqui no estado com essa decisão do STF que foi tomada por unanimidade do colegiado. Como você disse, Douglas, o IBGE estimou 189.883 crianças de 0 a 3 anos. Destas, apenas 53.469 matriculadas em uma rede de ensino. E a gente preparou um impacto também, na próxima lâmina a gente vai ver, Douglas, para se ter ideia. Existem 2 propostas principais que foram apresentadas. A primeira delas é com a compensação do Plano Nacional de Educação, em que as prefeituras custeiam, o poder público custeia 75% das matrículas e a rede privada, por uma compensação da União, sendo 25%. Em um cenário, Douglas, de 50% dessas crianças matriculadas, nós teríamos o impacto no Piauí de R$ 541 mil. Já com 100% da totalidade dessas crianças matriculadas, olha o impacto, 1,7 bilhões de reais para os cofres dos municípios piauienses. Na próxima, Douglas, a gente vê... Rápido aqui, só para o nosso telespectador entender, pode deixar a tela aí, pode deixar a tela. 541 mil, com 50% de matrícula, 541 mil, R$164. E com 100%, 1,7 bi, você está falando disso anual? Anual em todas as cidades do Piauí que teriam a obrigatoriedade de fornecer as vagas. Rapaz, eu vou dizer uma coisa a você, hein? 100%, 1 bilhão e 700 milhões é muito dinheiro, viu? Isso. E o cenário é ainda pior, Douglas, nós vamos ver na próxima lâmina, quando não tem a compensação do PNE. Olha aí, o impacto com metade dessas crianças matriculadas seriam de R$ 612 mil. Quando nós temos 100% das crianças nas creches, o impacto de quase 2 bilhões de reais, 1,9 bilhão de reais anual para todas as prefeituras do estado do Piauí. Um número preocupante, né, que a Confederação Nacional dos Municípios salienta que a União precisa de uma contrapartida aos municípios para se absorver esse volume tão grande de alunos. Para você ter ideia, Douglas, a CNM estima que para cada criança em creche, as prefeituras gastam R$ 1.200 para cada criança, entre alimentação, professores e todo esse custo. Então, eu conversava com alguns amigos juristas, especialistas em direito hoje de manhã, Douglas, e o termo que eu ouvi foi esse. O STF tirou o pino de uma granada e colocou no colo dos prefeitos, porque o impacto vai ser enorme, e a decisão tomada ontem pelo colegiado, que por unanimidade decidiu
que as crianças são responsabilidade do Estado a oferta de vagas, Douglas, ela ainda abre a possibilidade para que o pai que necessitar de uma vaga na rede pública pode entrar na justiça contra a prefeitura para que esse direito seja reconhecido, ou seja, a previsão é de que nós tenhamos um impacto muito grande, principalmente em 2023 e 2024. Bom, vamos tentar aqui explicar, porque é um assunto muito importante, mas é um assunto complexo. Essa decisão já foi tomada pelo Pleno. Isso. Então é de responsabilidade, quanto for o placar, Tássio? Foi unanimidade. Unanimidade, pronto, unanimidade. Ficou decidido que era de responsabilidade do Estado. Mas quando você fala Estado, você fala de Estados. O Estado brasileiro, como um todo. O Estado brasileiro como um todo. Isso. Aí, o nível federal, estadual e municipal. Os níveis. Mas estadual, federal, estadual, Douglas, municipal. Os primeiros anos de ensino, o ensino básico... segue aquela divisão, isso, né? Segue a divisão. Bom, o primeiro problema aí é você ter essa quantidade de alunos que o Tássio mostrou aí fora da sala de aula. Isso. Esse é um problema gravíssimo. Só para começar a história. Entendeu? Então, decidir, discutir, arrumar uma forma de pegar esses alunos e colocar dentro da sala de aula, isso tem que acontecer. Tem que acontecer. Aconteceu. Né, Tássio? Aconteceu. Isso. O Supremo decidiu. Decidiu que é responsabilidade. E aí, como o Tássio disse, é uma decisão com repercussão geral. Ou seja, pro Brasil todo. E aí, como o Tássio disse, qualquer um pode chegar. Não teve vaga não, vão entrar aqui na justiça, já tem uma decisão do Pleno, a justiça dá o parecer favorável. Douglas, e a situação piora, que nós só estamos falando em 1,9 bilhão de reais para a manutenção dessas crianças na escola. A decisão, ela não faz menção e as prefeituras estão ainda mais preocupadas em construir essa estrutura para abrigar essas crianças, que muitos municípios não possuem creches em quantidade e em condição suficiente para receber essas crianças. Ou seja, a conta de fazer a infraestrutura para os municípios receberem essas crianças é ainda maior. Ou seja, para se ter ideia que isso é só a ponta de um iceberg fiscal gravíssimo para os municípios. Bom, e aí você falou de 0 a 3 anos, mas a gente está falando de uma faixa etária. Isso. De uma faixa etária. Então, Tássio, por consequência, a gente vai terminar discutindo as outras faixas etárias, 3 a 6, 6 a 12, aí vai chegar lá no sexto ano, quinto ano, lá no antigo científico, universidade, quer dizer, isso vai se abranger. É bom de um lado, porque você tem a obrigatoriedade para garantir a educação, mas de um outro lado também se precisa discutir as fontes de financiamento. Porque também não adianta jogar, como disse um advogado pro Tássio, puxar o pino da granada, joga a granada no colo do prefeito ou do governador, também não pode ser assim. Mas é um assunto que nós vamos acompanhar, o Tássio vai acompanhar, porque é muito importante. É importante porque se até agora não se resolveu a questão via política pública, o judiciário deve tocar o dedo na ferida. E tem um outro ponto também, um outro ponto muito importante, a ministra Rosa Weber, ao ler o seu voto, ela usou o termo, Douglas, constitucionalidade feminista, porque muitas vezes cabe à mãe que está em casa nos assistindo cuidar da criança nesse período de 0 a 3 anos. Então, o Estado, reconhecendo essa obrigação e ofertando uma creche para a criança, ele dá autonomia às mulheres do Brasil para que possam trabalhar, para que possam tocar a sua vida. Então, a ministra Rosa Weber usou em seu voto também esse argumento importantíssimo. Daqui a pouco, na política do dia, Tássio. Daqui a pouquinho, Douglas, vamos falar sobre mais uma investigação do Ministério Público Estadual contra a Fundação Municipal de Saúde. Dessa vez, sabe contra o quê, Douglas? A dengue, que já teve mais de 10 mil casos registrados aqui na capital e o Ministério Público encontrou um baixo índice de agentes de endemia combatendo a dengue. Daqui a pouquinho a gente traz os detalhes.